Nem toda prisão tem grades. Às vezes, o que nos prende é o que ninguém vê. É aquela lembrança que machuca, a culpa que não passa, a voz interior que sempre repete: você nunca vai conseguir sair disso. E a gente segue vivendo, sorrindo por fora, mas travado por dentro. São correntes que não aparecem nas fotos, mas apertam a alma. Medos antigos, pactos silenciosos, vícios escondidos, traumas que nunca foram curados. E com o tempo, a dor vai se tornando parte da rotina. E o que era anormal passa a parecer normal. Mas existe um limite. Um ponto em que o coração clama por socorro. E talvez você esteja aí agora, sentindo que algo precisa mudar, mas sem forças para mudar sozinho. É aí que Deus entra. Não com julgamento, mas com libertação. Porque Ele não veio para apontar feridas, veio para curar. Em João capítulo 8, versículo 36 está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é liberdade de aparência, é liberdade verdadeira, que começa por dentro e alcança cada parte da sua história. Deus não ignora as suas correntes. Ele conhece cada nó, cada dor, cada fraqueza. E mesmo assim, escolheu te amar. Porque a libertação dele não exige perfeição, exige entrega. E quando você se permite ser curado, o que era prisão vira testemunho. A história muda. E você também. Para que a libertação comece, é preciso reconhecer que há algo que precisa ser quebrado. Isso exige coragem. Porque por fora, a vida pode até parecer estável, mas por dentro, as rachaduras estão lá. E é difícil admitir que ainda existem dores não resolvidas, traumas escondidos, hábitos que nos afastam de quem realmente somos. Mas Deus não opera libertação onde existe negação. A verdade precisa ser encarada, mesmo que doa. Porque só a verdade pode libertar. Jesus não se afastava de quem estava sujo, confuso ou quebrado. Ele se aproximava. Ele olhava nos olhos e dizia: vai, e não peques mais. Não com condenação, mas com poder. Porque ele sabia que o primeiro passo para a libertação era olhar para dentro e admitir: eu preciso de ajuda. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É nesse lugar, de humildade e entrega, que a cura começa a acontecer. Você não precisa ter todas as respostas, nem precisa se consertar todo antes de procurar a Deus. Basta reconhecer que do jeito que está, não dá mais. E nesse instante, sem precisar provar nada para ninguém, Deus começa a agir. Ele pega o que está desorganizado e começa a reconstruir. Não de fora para dentro, mas do fundo da alma para a superfície da vida. E quando ele começa, nada consegue impedir o processo. Há correntes que a gente herda, padrões que se repetem sem que a gente perceba, situações que vêm de longe, da infância, da criação, de palavras que ouvimos e nunca conseguimos esquecer, promessas quebradas, rejeições antigas, relacionamentos tóxicos. Tudo isso vai moldando a forma como nos enxergamos. E, muitas vezes, nos acostumamos com menos do que Deus sonhou para nós. O mais perigoso é que essas prisões não gritam, elas sussurram. Dizem que você não é capaz, que vai falhar de novo, que já é tarde demais. Mas Deus não se impressiona com as repetições da dor. Ele quebra ciclos, e quando ele entra, a história muda de direção. Mesmo que sua família inteira tenha vivido sob escassez, medo ou sofrimento, isso não precisa continuar em você. Você não é o erro dos que vieram antes. Você é a chance de um novo começo. Em Isaías, capítulo 61, versículo 1 está escrito: ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Essa promessa é viva. É para agora. É para você. Talvez você tenha carregado essa dor por anos, mas hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Não porque você forçou, mas porque Deus decidiu tocar. E onde Ele toca, nada permanece como antes. A corrente que te prendeu por tanto tempo começa a se romper.
no tempo dele, com o amor dele, do jeito que só ele sabe fazer. Às vezes, a libertação que você precisa não tem a ver com um trauma do passado, mas com o apego ao presente. Coisas que pareciam boas, mas te amarraram. Gente que parecia certa, mas drenou a sua paz. Há prisões disfarçadas de conforto, rotinas que te sufocam, relacionamentos que te enfraquecem, hábitos que te afastam de Deus, mas que você carrega por medo de ficar sem nada. E nessa tentativa de preservar o que já não edifica, você vai se perdendo de si mesmo. Deus não liberta apenas do que dói. Ele também liberta do que acomoda, do que paralisa, do que te impede de crescer. Em Mateus capítulo 16, versículo 25 está escrito: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa é a entrega que assusta, mas é a única que cura. Porque para viver o novo de Deus, é preciso abrir mão do velho que já não serve. E sim, às vezes isso inclui pessoas, lugares, ideias, até sonhos que não foram plantados por ele. Talvez o que esteja te prendendo hoje não seja uma dor, mas um laço que você mesmo escolheu. E tudo bem. Deus não te condena por isso. Ele só quer te mostrar que existe mais, que existe liberdade de verdade, mas ela começa na renúncia. E renunciar não é perder, é confiar. Confiar que o que ele tem é maior do que tudo o que você achou que precisava. E quando você solta, ele cuida. Quando você abre mão, ele preenche. Quando você se entrega, ele liberta. Uma das correntes mais sutis que prende o coração é a ansiedade. A vontade de ver tudo resolvido logo, de quebrar as correntes hoje e acordar livre amanhã. Mas Deus não trabalha sob pressão. Ele não é relâmpago. Ele é processo. E esse processo, muitas vezes, passa pelo tempo, pelo silêncio, pela espera. Isso não significa que ele esqueceu de você. Significa que ele está preparando a sua estrutura, não apenas a sua resposta. Há libertações que acontecem num instante. Outras Deus vai fazendo dia após dia, camada por camada, raiz por raiz. E isso também é milagre, porque tem correntes tão antigas que se quebrassem de uma vez, você não saberia o que fazer com a liberdade. Então, ele vai ensinando aos poucos, vai curando, limpando, reorganizando. Até que, quando você menos espera, se percebe diferente, pensando diferente, sentindo com mais leveza, vivendo com mais fé. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 está escrito: tudo fez formoso no seu tempo, e isso inclui você, seu recomeço, sua libertação. Não é demora, é cuidado. Não é silêncio, é construção. Confie nesse tempo, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Porque Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando o coração está pronto para suportar o peso da liberdade. E quando ele age, ninguém pode impedir. A verdadeira libertação começa na mente, porque não adianta soltar as mãos se os pensamentos ainda estão presos. Quantas vezes você já viveu situações novas com medos antigos? Quantas vezes Deus abriu uma porta, mas você hesitou por causa de traumas que ainda controlam sua visão? É aí que a transformação precisa acontecer. Não apenas no ambiente, mas na forma como você enxerga a si mesmo. Libertar-se é também aprender a pensar com fé, com identidade, com clareza. Você não é mais escravo dos erros que cometeu, nem dos rótulos que colocaram em você, e muito menos das vozes que tentam te lembrar constantemente do seu passado. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 está escrito: levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que até os pensamentos precisam passar por uma filtragem divina. Pensamentos de culpa, de autossabotagem, de inferioridade, todos eles precisam ser colocados diante de Deus, para que Ele revele o que vem dele e o que precisa ser descartado. A mente liberta dá espaço para a alma respirar. E quando a alma respira, a vida começa a fluir de novo. Você sente mais leveza, mais esperança, mais direção.
Não é mágica, é renovação. E essa renovação não depende de força humana, depende de entrega. Entregar o controle, entregar o medo, entregar os pensamentos. Porque quando Deus assume o comando da mente, nenhuma prisão permanece de pé. A verdadeira libertação não é apenas sair de onde você estava preso. É entrar, enfim, no lugar que Deus preparou para você. É quando o coração encontra paz mesmo no meio da luta. Quando a mente silencia, mesmo com o barulho do mundo. E quando a alma começa a caminhar sem carregar mais o peso do que já passou. Ser livre é poder respirar fundo e dizer: agora eu sei quem sou. E mais ainda, sei de quem eu sou. Não importa há quanto tempo você vem lutando, nem quantas vezes caiu. A liberdade que Deus oferece não se baseia no seu histórico, mas na sua graça. E essa graça é suficiente para te restaurar, para te reposicionar, para te fazer levantar de onde a vida tentou te derrubar. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso é um chamado, um lembrete, uma promessa. Hoje pode ser o início de uma nova etapa. Você já não é mais a pessoa que entrou nesse processo. Algo em você mudou, e isso é só o começo. Agora, é seguir firme, coração limpo, mente renovada, olhos fixos no céu e passos guiados pela fé, porque quando Deus liberta, Ele também sustenta. E viver essa liberdade é a forma mais bonita de agradecer.